pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação e marketing do agronegócio. Eu sou a Camila Macedo Soares, sou mestre em comportamento do consumidor e sócia-diretora de comunicação da Biomarketing. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação integrada no agronegócio, que acaba criando relacionamento, engajamento e relevância. Biocast, conectando comunicação e agronegócio. E para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo dois amigos e profissionais que admiro muito no agronegócio. O Antônio Carlos Costa é nosso amigo AC, consultor de marketing na ACC Consultoria, na área de desenvolvimento de pessoas, coaching e mentoria para executivos de negócios de marketing e vendas. Ele possui muita experiência nas empresas do agronegócio, então veio de Syngenta, Arista, hoje o PL, e tem aí uma série de outras atividades que são referência na história do agro. AC, seja muito bem-vindo, prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Camila, prazer estar aqui também com o Rodolfo, o que eu puder compartilhar de história com vocês, um pouco dessa ponte do passado e do presente, para contribuir aí com as pessoas que conheciam um pouco mais o mundo agro e a comunicação, que, aliás, eu acho que mudou bastante, mas vamos lá. Sem dúvida, vai ser um prazer te ouvir, viu? Muito obrigada mesmo por ter você aqui com a gente. E temos aqui também embora com uma enorme experiência em comunicação e marketing, um novo profissional no agro, né, Rodolfo? Rodolfo Vettori, ele atua em grandes agências de comunicação, ele vem também do mercado de consumo, né? Sua última experiência profissional foi como executivo de marketing na Cacau Show, e hoje ele é diretor de marca e comunicação na Nutrien, que é a maior fornecedora mundial de insumos e serviços agrícolas. Rodolfo, prazer ter você aqui com a gente também, muito obrigada pelo aceite. Obrigado, Camila, prazer é meu. Antônio Carlos também, prazer, vai ser muito legal. Eu sou novo nesse segmento, mas já estou aí um velho apaixonado nesses 3 meses de experiência. Espero aqui aprender muito e poder compartilhar a visão que eu trago de fora aí um pouco, que tem sido muito importante nesses meus primeiros meses aí no segmento. Legal, Rodolfo, já te falei isso e agora eu reforço aqui, hein? Uma vez no agro não sai mais, viu? Maravilha, a gente queria começar, falando o nosso tema, comunicação integrada, acho que a gente pode permear aí por diferentes vetores dentro desse assunto, mas queria começar falando realmente sobre esse conceito, tá? Então, a comunicação 360, ela acaba possibilitando, a gente juntar várias estratégias de marketing e comunicação, seja no mundo on, no mundo offline, e isso acaba substituindo aquela ideia passada de uma estratégia única ou mesmo isolada, Então, o objetivo não é só a gente alcançar um número de pessoas dentro do nosso público-alvo, mas a gente conseguir comunicar com essas pessoas de forma assertiva, eficiente, para a gente realmente engajar e gerar um relacionamento duradouro, de longo prazo. Então, para que todos fiquem realmente na mesma página, eu quero que vocês comecem explicando, na visão de vocês, para quem realmente está nos ouvindo, qual que é a proposta de uma comunicação integrada. Vamos lá, quem pode começar? Eu posso começar e o Rodolfo depois complementa ou me corrige. Eu passei por uma época que eu era um defensor do logotipo, e em seguida eu fui ser mais executivo, que tinha que entregar resultado. Então, tem hora que você começa a questionar alguns conceitos. Mas o que eu queria chamar a atenção no 360 é que, ou a integrada, o nome que a gente quiser dar, é que é importante a gente tratar o seu target, o seu público-alvo, bem claro e bem identificado com quem você quer falar. Então, a primeira coisa é o seguinte, você precisa ter muito claro quem é o seu público, ou seja, o que você quer falar com ele, e lembrar sempre que comunicação é o que ele entende e não o que você comunica. Então, isso é muito importante. Por outro lado, comunicação é qualquer ponto de contato que você tenha da marca. Então, você tem que tomar cuidado sempre, não adianta fazer todo um trabalho, no mercado de consumo isso é muito evidente, se gastam fortunas em comunicação e a hora que o cara vai no supermercado é mal atendido pelo porteiro, que foi mal treinado, enfim, aquilo é uma comunicação também, é um ponto de contato. Então, quando eu digo que ela é integrada, é todo mundo falando a mesma coisa, é todo mundo ao velho conceito de one voice, ou seja, onde as pessoas recebem a mesma mensagem
o mesmo conteúdo por diversas formas, e você, na medida do possível, eu sei que nem sempre o cara de comunicação tem fôlego para pegar todos os meios, todas as formas de se comunicar, mas as mais importantes para aquele cara que ele definiu lá dentro do 360, que vão ouvir a mensagem. Então, para mim, o 360 passa por uma vertente de identificar com quem você quer falar, tomar cuidado para não jogar dinheiro fora, assegurar que você passe uma mensagem que tenha conteúdo, mas que seja a mesma mensagem, e que você tenha uma convergência muito forte, independente se você está no digital ou se você está no offline, não importa, mas que tenham convergências daquilo que você tá passando e daquilo que você está construindo, por exemplo, uma marca ou um conceito, aquilo que você esteja passando. Essa é uma visão prática, espero que seja útil para essa discussão. Faz sentido, Rodolfo, isso para você? Total sentido, fica até difícil complementar, né? Porque você, acho que ilustrou muito bem aí. Eu chamaria atenção quando a gente fala de ponto de contato, né? Público-alvo e ponto de contato. Então, essas são os dois mantras aí que acho que tem que estar na mente de como a gente, de qualquer executivo, de qualquer profissional que queira executar um plano de comunicação. Acrescentaria, talvez, jornada, né, para a gente entender ali, embora concorde com você totalmente que a mensagem deva ser única, a gente sabe que tem formatos, né, da mensagem que se adaptam melhor ao momento dessa jornada. Como você bem falou, não adianta nada a gente ter todo um plano de comunicação robusto e, de repente, a experiência do consumidor no ponto de venda deixar a desejar, ou mesmo num atendimento, né, numa não entrega de um produto, quando a gente está falando de e-commerce, como é que é esse atendimento pós-venda para ele. Então, eu acrescentaria a jornada aí, porque a jornada ajuda a mapear esses pontos de contato e garantir que a gente está falando não da mesma forma, né, mas da forma mais eficaz em cada momento, usando cada meio. Eu queria também compartilhar, a gente, hoje em dia, acho que tem muito, apesar da gente ter diversificados os meios, né, de mídia mesmo, e de como a gente fala, eu acho que o digital trouxe um ganho muito grande nessa questão de como a gente se comunica com o público ao longo do tempo, né? Pensando em jornada, em ponto de contato. Eu lembro lá, antigamente, na época de faculdade e tal, o 360 era um pupurri de mídias, né? Você tinha rádio, não sei o quê, tinha lá evento, ativação, óbvio que tudo isso continua, mas quando a gente, se a gente pensar hoje que o consumidor, seja qualquer que ele seja, de qualquer segmento, de qualquer tipo, ele tem um aparelho nas mãos dele e que ele está ali em constante contato, né, com o meio digital, a gente simplifica de alguma forma esse jeito de falar com ele, né? Sim, a gente antigamente precisava mapear muito bem, então onde é que a gente vai colocar essa comunicação física ou offline, onde é que precisa estar? Hoje a gente vai para algo onde a gente consegue atingir de uma forma mais assertiva, porque todo mundo, de alguma certa forma, tem um cookie de navegação ali nas próprias mãos, que é o aparelho celular. Então, acho que eu acrescentaria isso aí, falando um pouco de mídia também, né, e de como a gente aborda esse consumidor. Maravilha, Rodolfo. Eu acho que esse papo de mídia é um papo à parte que eu acho que é importante a gente explorar, porque realmente a chegada do digital, né, não é nova, mas é cada vez mais dentro, né, o digital first, agora depois da pandemia até o digital only, né, muita gente fala, mas acho que é um assunto muito importante para a gente falar. Eu só queria retomar uma coisa, você fala de plano de comunicação, investimento não é e nunca foi garantia de sucesso de comunicação, né, e é aquela coisa, a estratégia até pode mudar, né, como você falou, a ser de targets, objetivos, pontos de contato, o Rodolfo traz, né, o storytelling, acho que tudo isso pode mudar, mas desde que todos estejam a par, né, a gente vê aí um punhado de marcas que acabam se comunicando de forma completamente diferente nos diferentes canais, porque às vezes uma área não é informada que o objetivo naquele determinado momento mudou, né?
Bom, e vamos lá, eu queria falar com vocês agora essa questão, já que o Rodolfo tocou, do digital, né? Então, essa questão é ainda, né, voltando ao que eu comentei há pouco, do digital first, né? É inegável essa força, né, que as mídias digitais têm, mas eu acredito, não sei se vocês vão concordar comigo, mas marketing é marketing, comunicação é comunicação, e para mim, marketing digital acaba sendo um adjetivo, vamos falar, é um pilar específico dentro da área, né, que é importante, muito, extremamente importante, mas é uma frente de trabalho, é um canal de trabalho, né? E eu queria ver com vocês o que vocês acham disso, né? Como que vocês têm visto o digital, e principalmente no agro, né? Se o digital acaba tendo uma relevância, uma importância, um estilo de veículo diferente do que a gente vê em outros mercados. Eu poderia pensar e fazer o seguinte comentário, né? Eu acho que outro dia eu estava dando uma aula e a gente falou o seguinte: se você fizer uma análise, os fundamentos, de uma certa forma, não mudaram. Então, aquilo que é conteúdo, aquilo que é target, aquilo que você quer passar, essas coisas não mudaram, mudou o meio. O meio mudou muito. Entretanto, eu acho que as coisas estão mais complexas hoje, né? Então, por exemplo, eu acho que tem uns ganhos, alguns ganhos hoje, que é a questão. No meu passado lá de discussão com a agência, eu sempre questionava um pouco qual era a eficácia das mídias apresentadas, eu queria saber tiragem, eu queria saber veiculação, enfim, para poder dizer com o que a gente está falando. O digital trouxe isso meio que obrigatório, então dá para gerar uma série de relatórios e saber a cada minuto quem viu, quem não viu, quem entrou, quantos views, quantos, enfim, cada hora a gente tem uma nomenclatura, mas eu acho que ficou mais complexo. A sorte, talvez, é que o digital ainda é mais acessível, para não falar barato, né? Ele ainda é mais acessível, e tem muita gente ainda achando que está fazendo, achando que sabe fazer e não sabe, né? Então, acho que fazendo muita bobagem. Mas, assim, a minha constatação os fundamentos são semelhantes, você precisa pensar hoje, talvez 70-30, 70 no digital e 30 no restante. A pergunta que vem, mas vai acabar o offline? Vai acabar? Não vai acabar, cada um tem seu nicho, eu acho que pode se reposicionar, mas o digital hoje tem muitas vantagens, e ele atinge, por exemplo, eu vejo jovens, eu mesmo também, vendo televisão, e eu não consigo mais ver televisão, quando vejo, né? Se eu não tiver o celular na mão, então eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre digo que o homem não faz isso, né? Mas não é verdade, viu, Camila? A gente consegue ver televisão, consegue... às vezes futebol, é um exemplo típico, né? Só para falar um pouco da brincadeira. Você está vendo futebol e continua trabalhando, vendo uma série de coisas que estão acontecendo. É muito maluco isso. E, assim, nem me sinto culpado. Então, a gente tem que entender essa mudança toda, assim como esse mundo pós-epidemia, que muita coisa parece que não, mas mudou, viu? Eu acho que mudou. Então, os comunicadores, a gente que trabalhou, que trabalha na área de comunicação, tem que estar atento. Então, resumindo, os fundamentos permanecem, mas tem muita complexidade na área de comunicação hoje, e que não é qualquer um que faz. E tem muita bobagem sendo feita por aí, embora digital é mais barato, mas tem gente jogando dinheiro fora. Mas eu acho muito interessante você ter trazido, porque realmente a gente não coloca num bolo só publicidade e marketing, né? E a gente mantém a importância da publicidade, né? E é o que você começou, né, no início da sua fala. Os conceitos acabam sendo os mesmos, né? Talvez com novos termos, né? Mas, claro, muita estratégia para se colocar, mas a comunicação é uma essência exata que vem se aprimorando cada vez mais, e a gente não foge muito também das tradições do passado, né? A grande mudança, né, para mim, é o comportamento no final do consumidor, quando você passa principalmente por essa revolução tecnológica que a gente viveu, se for pensar aí desde, né, assim, advento da internet,
lá olhando para a década de 90 e como isso se acelerou e a questão de smartphone, então isso, os conceitos, concordo totalmente, não mudam, mas a gente tem um olhar aí para o consumidor e para o comportamento do consumidor com relação a isso, que talvez seja essa, né, a chave aí para a gente pensar em estratégia assertiva, para a gente pensar em awareness, enfim, como a gente fala com esse consumidor nos diversos pontos de contato, né? Não, perfeito. E aproveito para complementar, Rodolfo, a gente tem ouvido muito, né, o metaverso, que embora, né, o conceito nem é, vamos falar, o conceito é novo, mas a prática não, né? Mas a gente tem ouvido muito aí nos últimos tempos, né, que, enfim, de forma bastante resumida, é a realidade replicada no mundo virtual a partir, né, de dispositivos digitais. E vocês viram agora recente, né, que vai ter a loja do Facebook, a Meta Store, foi anunciada, se não me engano, agora para maio, alguma coisa assim, que vai ser a primeira loja física do Meta, né? E nada mais é do que a gente sair do digital e trazer também para o físico, né? Então, a gente também vê muito esse caminho inverso, né? Então, com o objetivo de que os clientes realmente tenham essa experiência física, experimentem os produtos, tenham um relacionamento físico com a marca, a gente também vê muito o inverso, né? Bom, sabe o que eu queria perguntar para vocês? Pegar um pouquinho do que o AC falou, acho que o Rodolfo vai poder complementar bem, a questão de dados, tá? A gente vê aí, o digital nos traz uma série de dados que a gente pode usufruir, mas a gente vê que a gente acaba usufruindo muito menos do que os dados que a gente acaba recebendo, né? E, claro, não dá para ter um indicador único, uma combinação de indicadores que acabam, né, nos trazendo uma avaliação de um resultado verdadeiro, né? E eu queria ver com vocês o que vocês têm feito na prática para avaliar resultados de comunicação, de mídia. Olha, a minha experiência, a minha trajetória é um pouco o motivo pelo qual eu acabei saindo do universo de agência de publicidade, indo para marketing, e obviamente não tenho nada contra a agência, eu vivi minha vida inteira com isso, mas eu senti essa necessidade de me aprofundar de uma forma específica, porque no mercado de propaganda, ainda mais como um parceiro, né, um fornecedor, que são as agências, a gente consegue olhar muito as métricas ali orientadas para nós mesmos, né, para a mídia, né, é difícil que você tenha uma relação com um cliente, com uma marca específica, onde seja possível aprofundar isso. É óbvio que todo mundo quer fazer muito isso, mas a gente sabe que não é a regra, né, do mercado. E eu tive essa oportunidade na minha trajetória com a Cacau Show, pela relação da agência com o cliente e pelo interesse genuíno em fazer impacto no negócio, que isso foi se moldando também para mim enquanto profissional, né? Então a gente olhava muito, até porque era um varejo dedicado, né? Eu não anunciava uma marca em que eu dependia do trade para posicionar bem na gôndola do supermercado. O varejo é nosso, o ponto de venda é nosso, lá no caso de Cacau Show. Então a gente conseguia parametrizar muitas métricas, medir muito ROI de ação, entender o que funcionava mais, menos, quando. Estava conversando hoje no almoço até com um amigo e contando um pouco dessa experiência passada, que a gente tinha, por exemplo, para Natal ou Páscoa, que são datas expressivas no varejo, você tem todo um histórico de anos de venda, de comportamento de compra, se o Natal cai no domingo, se o Natal cai na quarta-feira, como é que está o giro e quais são as ações de mídia que você pode fazer para impulsionar isso ou aquilo. Então isso foi uma coisa que teve muito valor na minha trajetória profissional e que eu estou buscando nesse momento a gente trazer para o universo agro, né? Aqui pensando num universo menor de clientes, né? Porque num bem de consumo a gente está falando basicamente com o Brasil inteiro, né? E aqui a gente sabe, o universo de agricultores é menor, a Nutrien ainda conversa, tem a intenção de conversar com um público bem definido dentro desse né,
do público agricultor, né? Porque a gente não vai falar com todos a princípio, a gente tem alguns targets aí bem definidos, mas a gente tem uma massa menor, né, em termos quantitativos. Então, é muito interessante ver isso aqui e a gente passar a entender os clusters de clientes e como é que a gente pode customizar tanto a comunicação aqui, que é mais o meu quadrado, né, falando da Nutri, mas no nosso caso como empresa, até como portfólio de produto, de serviço, né, e proposta de valor de marca. Então, acho que é mais ou menos essa experiência que eu tive, e é algo que me apaixona de fato, assim, porque é a gente trazer, a gente sabe que no final das contas a comunicação, quando a gente está falando de comportamento de consumidor e de pessoas, né, nunca será uma ciência exata, mas eu acho que essa utilização de dado, e principalmente assim, é importante o olhar, conseguir interpretar o dado e dar output para esse dado de uma forma assertiva, né? Então, isso me apaixona e isso acho que traz uma certa uma precisão para o que a gente faz enquanto marketing, né? Que é algo muito bacana e estimulante de se perseguir, assim. É isso que eu acho que estava falando um pouco assim dessa transformação de algo que não é uma ciência exata, mas é quando você coloca profissionais de BI, quando você coloca às vezes estatísticos, e quando você começa a manipular e trabalhar com dado, a gente dá um caráter, a gente tenta aproximar de uma exatidão, de uma precisão maior, e que isso, independente de a gente sabe que no mundo da comunicação, você, né, quando você fala de pontos de contato, essa é uma possibilidade infinita de quantos pontos de contato as pessoas recebem de marcas ao longo de qualquer jornada. Mas a gente tenta metrificar e trazer ciência para isso, e trazer dados, né? É bem o que você falou dessa evolução da publicidade, que antigamente tinha lá alguém, um gênio, muitas vezes, né? Assim, cita grandes publicitários, Nizam, Washington Oliveto, enfim, Loduca, tem vários caras esses que eles construíam marcas sozinhos, porque eram gênios e porque era um outro momento de maturação no mercado, talvez. E aí, com o passar do tempo, acho que é essa transição que a gente viveu aí nos últimos, né, vou colocar uns 20 anos, 30 anos, se a gente for pegar desde esses caras lá atrás, e hoje para uma metrificação muito grande de todo tipo de ação. Perfeito, e acho que a gente tem que considerar que na estratégia, cada marca, empresa, produto é único, né? O que a gente tem visto muito, acho que vocês também acabam vendo no dia a dia, é a cópia da concorrência, né? Porque eles fizeram, né? E isso, inclusive, falando em canal, né? Eles fizeram site, eles fizeram rede social, eles têm PDV físico e etc, etc. E aí eu acho que o questionamento é sempre válido, tá? Mas e pra gente, vale, né? Que acho que tem muito essa questão também da métrica ou de vaidade, né? De eu quero me ver, né? E nem é para o meu cliente me ver, ou essa métrica também da conhecida FOMO, né, do Fear of Missing Out, né, aquele medo do que eu estou perdendo, né, que o outro está fazendo e eu não. Então, acho que a estratégia deve considerar muito isso, principalmente falando nessa linha de tempo, né, no passado as oportunidades de veículos eram menores, né, então acaba que naturalmente estávamos realmente comunicando nos mesmos lugares. Mas hoje isso já não é uma realidade, né? O leque de oportunidades é imenso e tem que fazer sentido para aquela marca, para aquela estratégia. Mas você acha que o ego acabou ou não? Ainda... Eu acho que não. Olha, eu acho que a vaidade continua. Não, se acabar o ego, acaba o ser humano, né? É inerente, né? Não tem como. Para dizer para vocês, eu não vou contar o santo, mas um dos presidentes que eu atendia, ele um dia disse para mim, falou assim, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero ser capa da Exame. E eu disse assim, cara, podemos tentar, mas precisamos ter uma estratégia, né, que é a segunda palavra-chave. É muito comum o gerente de produto, e isso era engenheiro no mercado agro, Rodolfo, eu ouvi dizer que tal veículo é muito bom, então eu quero estar lá no Globo Rural, ou eu quero estar lá no...
E aí, mas, cara, vamos analisar, isso faz parte da estratégia. A gente só conseguia convencer, e acho que essa é a parte do bom profissional, quando ele tem argumento e mostrar para o pessoal que é técnico, principalmente engenheiro agrônomo, que precisa ter uma estratégia. Não é porque, assim, a Globo Rural, todo mundo, só um exemplo bobo, que é famoso, blá, blá, mas que, dependendo da sua estratégia, faz sentido ou não faz sentido. E a gente ganhou boas batalhas assim, mas colocando estratégia. Ou seja, eu gosto muito da palavra estratégia, porque ela ajuda a gente literalmente chegar onde quer. Então, precisa ter muito claro o que você quer no final. Perfeito. E já que falou em estratégia, ferramenta não é estratégia, isso tem que ficar muito claro, né? Estratégia que define ferramenta e não o contrário. Exatamente. Agora, sabe de uma coisa? Eu vou ter que falar aquelas fofocas de bastidor de Biocast, né? Mas esse negócio de vaidade é muito engraçado, né? O que eu já ouvi no mercado, Rodolfo com certeza também, você também ia ser, desse bate-papo de, por exemplo, outdoor, é um dos veículos ainda mais fortes do agronegócio, né? Isso a gente sabe, as pesquisas mostram. Mas quando se coloca outdoor no caminho que o presidente faz da empresa até em casa, aí é sacanagem, né? Essa é a antiga... A rota, ele rota tem que ver, cliente. né? A rota do presidente, é claro. Se ele não vê, não está tendo mídia. Ai, gente, isso mas só para dar risada mesmo. Mas toda empresa tem, e não é pouco, viu? É engraçado. Aquele que acabou de chegar e diz assim, mas a minha família precisa me ver, né, cara? Preciso mostrar que eu estou aqui. Tá? Ou quando ele assume, ainda é mais fácil. Pior quando ele fica dando volta, mas ele quer isso, entendeu? Ainda é engraçado, desculpa interromper, mas é engraçado que porque isso também tem um caráter de o ser humano não consegue separar a sua experiência, é muito difícil a gente separar a nossa experiência pessoal, né, quando você fala a percepção e o dado, né, então, quando você coloca ali, por mais que um presidente ou quem quer que seja, talvez até saiba, falar, colocar o outdoor aqui no meu caminho, ou determinado tipo de coisa, mas isso, quando você é impactado, é como se você fosse um consumidor, né? Porque eu lembro que a gente brincava de colocar revista no carro né? Pedia para o motorista colocar revista no carro de, enfim, chefes aí para o cara ver lá que tinha um anúncio e invariavelmente essa pessoa voltava e comentava. Porque tem isso, e no digital dá para fazer isso também, né? Então é engraçado porque assim, por mais que tem essa dicotomia entre não ser uma ciência exata e a gente se aproximar disso, mas cada vez mais não, mas de uma certa forma é algo que é movido à paixão, né? Porque você se relacionar com uma marca, ou criar vontade de um produto, de um serviço, ou necessidade, ele tem que falar com o subjetivo de alguma forma e não só com, olha, o número, talvez seja, né, assim, metrificado é melhor de uma forma, mas tem quase que esse dilema, né, entre o quanto que o feeling também de alguém que conhece o negócio. Eu venho falando de Cacau Show, tem um dono que ele fundou a marca, então ele tem todo o BI que pode existir, está intrínseco nele, né, porque ele viveu aquilo, sabe? Então tem eu acho que isso é um dilema grande da gente também contrapor, olhar, óbvio, para os dados, porque é metrificável, porque é certo, porque isso não tem discussão, mas reservar um espaço para a criatividade, para a percepção, né, para a intuição, acho que é importante também. Perfeito. Pode falar, Cê. Não, eu ia fazer um comentário que acho que não sei se a palavra é grande aprendizado, mas assim, eu acho que na comunicação as pessoas às vezes ficam muito pensando no óbvio, sabe? E tem uma coisa que eu gosto muito de analisar quando você está fazendo um plano de comunicação, uma coisa estratégica, é você de assegurar, eu estava chamando de público-alvo, mas na verdade é aquele você chama dos stakeholders, né? São todos os públicos envolvidos. Invariavelmente, no mundo agro,
Talvez essa questão hoje no mundo digital do influenciador, influencer, seja um pouco mais clara, mas no passado, o cara só queria conversar com o agricultor. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe quanto tem de gente influenciando. É o agrônomo do cara, o agrônomo da cooperativa, o agrônomo da Nutrien, que está lá, eu trabalhava numa grande, né? Na Nutrien. Então, você tem que assegurar nesse plano de estar envolvendo todo mundo. E só uma coisa curiosa, uma vez nós fizemos um lançamento de uma grande empresa, e aí alguém deu uma sugestão, não foi nem do Brasil que veio, de fazer uma apresentação para os técnicos, e não para revenda, não, para falar para os técnicos. E foi feita uma reunião pela primeira vez, chamando todos os técnicos importantes, professores e tal. E eu achei muito interessante o depoimento de alguns deles. Bom, muito obrigado, vocês lembraram da gente. Nós é que indicamos, nós é que testamos, nós que fazemos. E muitas vezes a gente vende para vocês, vocês nem sabem. Então, muito obrigado, vocês têm lembrado da gente, porque a gente faz parte disso. Então, acho que isso é um comentário talvez simples, eu não sei como é que vocês veem isso hoje, mas tem que estar atento a todo mundo que está envolvendo, que é influenciador para o bem e para o mal, mas para saber o que está acontecendo. Você está gastando um dinheiro e esquecendo do cara que influencia violentamente. No mercado de consumo isso é mais forte ainda, mas no mercado agro, especificamente, tem que estar atento àquele professor ou aquele verdinho lá que é contra, para assegurar que ele tem a informação correta, porque não, todo o seu plano ele derruba e você não sabe por quê, fica fazendo conta, achando que alguém pegou o dado errado. Então, é um ponto importante, eu acho que vale a pena levantar. Muito importante, isso é uma coisa, é óbvio que o influenciador da compra é algo que eu já tinha contato, né, nas vidas passadas, né, isso até em faculdade a gente fala sobre isso, mas quando eu passei a me inteirar com a cadeia do agro, né, porque se eu extrapolando o raciocínio do bem de consumo para a vida do agro, eu falo assim, vamos falar, né, assim, o agricultor muitas vezes é uma família, né, esse é o raciocínio óbvio e primário, né, e que faz sentido também, mas eu olhando aqui, mapeando essa cadeia do agro, a gente entende que a gente tem que estar, eventualmente, em universidade, tem que ter o conteúdo mais técnico, engajar a nossa própria equipe de vendas e treinar, porque são talvez os principais detentores aí, quando a gente fala em ponto de contato, hoje talvez, né, no nosso caso aqui da Nutrien, seja o principal ponto de contato com o agricultor. Então, como é que esse cara vai estar engajado, treinado, alinhado com o que a gente vai falar, ciente da jornada, né, do momento, das necessidades do cliente? Então, acho que é de grande valia aí esse ponto que você trouxe. Então, não, perfeito, até porque a gente falou até agora muito da integração de canais, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a integração de público é fundamental, a gente entender os diferentes stakeholders, né? Para justamente a gente poder acioná-los e engajá-los da melhor forma possível. E aí eu queria trazer, aproveitando essa, né, imersão de vocês, o agronegócio a gente fala muito do B2F, né? Além do B2B e o B2C, que a gente ouve muito falar nos outros mercados, a gente traz aqui esse ícone, né, que está dentro da porteira, que é o produtor mesmo, que seria o B2Farmer. E aí eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês ouvem, né, e têm feito de especial para esse cara, que ora é consumidor, ora é fornecedor. Como que vocês têm trabalhado este relacionamento? A gente tem aqui, Camila, vou me antecipar aqui, porque aqui a gente na Nutrien tem uma proposta que eu, embora não seja desse mercado, já, né, pesquisei um pouco, estou estudando aí, e a gente tem uma configuração um pouco diferente e que olha muito, muito, muito para o agricultor e para o cliente, né? A gente é uma revenda que trabalha com produtos próprios, mas pode trabalhar com outros produtos, então a gente não tem, né, a gente pretende não ter o viés de indústria, né? A gente não tem necessidade de vender este ou aquele produto,
e a gente tem uma verdadeira devoção, né? No nossa missão, inclusive, diz isso, de servir ao agricultor. Então, acho que não é uma, como é que eu vou dizer assim, é um olhar que coloca a Nutri numa posição diferenciada e coloca também numa posição desafiadora, né? Porque como que você consegue garantir que isso vai acontecer na prática, né? Então, a gente tem inúmeras iniciativas aqui, desde quando a gente falou ali dos CTVs, né, da nossa equipe comercial, desse cara trabalhar com uma carteira um pouco reduzida de clientes para ele poder ter mais tempo, ser mais assertivo, estar mais próximo. A gente tem toda uma equipe que suporta isso, a gente tem o lançamento aí dos centros de experiências, né, que são revendas com uma característica um pouco diferente, espaço para o agricultor usar, para ele propor o tipo de atividade que ele acha relevante, né? A gente teve algumas iniciativas aí com o grupo Mulheres do Agro, por exemplo, a gente lançou Conectadas pelo Agro, que pretende juntar essas mulheres como um público de interesse nosso, mas também para ajudar elas a terem voz, a cada vez mais colocarem suas questões ali, seja de sucessão, seja de treinamento, de capacitação. Então, essa experiência tem sido muito rica para a gente aprender cada vez mais com o consumidor, né, com o agricultor, no caso, e devolver e desenhar soluções juntos com eles. Eu acho que isso também, falando do nosso mercado aqui, por ser a gente trabalhar com menos clientes do que um mercado de bens de consumo do que era da onde eu vinha, a gente tem muito essa possibilidade de construir junto, né? Porque é muito difícil a gente co-criar um produto falando com 80 milhões de pessoas, né? Porque eventualmente você vai precisar juntar a média do que se fala ali e não vai ser uma co-criação de fato. Mas aqui com, né, assim, um grupo de 500, 600 mulheres agricultoras do Brasil inteiro, pô, já tem um grupo, uma massa crítica bacana, representativa, mas que ao mesmo tempo você pode ouvir e ponderar todas elas, né? Então isso tem sido algo também apaixonante, assim, essa proximidade, essa coisa da gente poder eventualmente desenvolver propostas junto com o próprio agricultor, né? Sem dúvida, a troca, né, de experiência acaba sendo mais fácil pelo universo ser menor, né? E faz muito sentido mesmo. Gente, eu queria entender de vocês, até para a gente já ir encerrando aqui o nosso podcast. Bom, a ser você, né, longa experiência aí com comunicação no agro, então eu queria entender da sua parte quais são as peculiaridades da comunicação integrada no agronegócio, quais são os principais focos, né, para uma comunicação voltada ao produtor rural, enfim, o que você tem visto e acompanhado ao longo dos anos, e aí eu já vou aproveitar e também encaixar uma pergunta para o Rodolfo, que é ainda novo no agro, né, embora tenha uma experiência larga aí em comunicação. Então, da sua parte, Rodolfo, eu queria entender quais são os principais destaques que você enxerga aí nesses 3 meses de mercado de divergência na comunicação, né, no mercado de consumo, e aí você pode, de novo, né, usar como referência a última experiência como executivo Cacau Show, para a comunicação que você tem feito na Nutri dentro do agronegócio. Então, fica aí essas 2 perguntas para a gente ir encerrando. Vamos lá, Cê, você começa falando dessa sua experiência? Falo, sim. Eu acho que o grande erro no passado, isso eu não vejo tão frequente, mas era achar que o cara do campo, ele era um bicho do mato, que ele não entendia, enfim. O famoso Jeca Tatu, né? O famoso Jeca Tatu, que eu não sabia nem se era da época de vocês, né? Mas isso por muito tempo, e tem gente que talvez pense assim ainda um pouco, mas é exatamente o contrário. O cara no campo hoje está conectado com Chicago, sabe no mundo o que está acontecendo, tem os filhos que assumiram um papel importante na organização, estão muito conectados. Então, eu acho que precisa tratar esses caras de forma muito madura, ser muito transparente, lembrar que o negócio dele, um erro, ele perde tudo, então ele é muito resistente, muitas vezes, em fazer experiências malucas, ele não quer fazer experiência, ele só quer certeza, ele quer sempre saber se alguém usou,
Então, eu acho que a gente precisa ter o respeito por esses caras e entender que assim, lá não é lugar de fazer experiência. Por incrível que pareça, o mercado de consumo ainda acho mais fácil fazer experiência. Lá é o negócio do cara, é o negócio da família, tem uma história, tem uma tradição e que não é muito fácil. Então, eu acho que tem que estar atento, tem que ver os valores dos caras, não pode brincar com qualquer coisa, não é qualquer mensagem, eles questionam, eles são aqueles caras que são conservadores, enfim. Então, tem que estar atento. Eu lembro que a gente brincava com a camisa xadrez, eles dão risada dessas discussões da agência naquela época. Hoje em dia, o cara usa o que a gente usa na cidade. Talvez ele fale diferente, mas a cidade está indo para o campo, né? Então, eu diria assim, se eu puder resumir, aprenda mais sobre o campo, esteja próximo dele. A gente estava falando desse papel de estar perto do farmer. Entenda quais são as necessidades. O cara que vende produto para algodão, ele só quer saber de produto, ele não quer saber de mais nada, exceto se ele tiver daqui a pouco uma outra safra de soja junto. Então, precisa entender, precisa conhecer bem, e aí, de novo, para mim, a questão da inteligência, de estar conhecendo o seu cliente, quem influencia, ponto de contato. E outra coisa, não adianta ficar sentadinho na cadeira, não. Tem que ir lá, tem que pôr a botina e conhecer a verdadeira história do cara. É isso que ele dá valor e que ele acredita. Maravilha, Isso, ser perfeito. relações cada vez mais próximas, né? E não Próximo. menosprezar, né? Mas sabe que uma Claro. coisa que eu tenho visto, já passo para você, Rodolfo, também fazer o comentário, mas as comunicações, até poucos, né, anos, década, enfim, era muito racional, né? E eu acho que essa emoção que você comenta, ela tem cada vez mais sido aplicada nas peças publicitárias, né? Então a gente tem visto que cada vez mais o comportamento desse cara tem sido expressado na comunicação, né? Eu acho que isso é ponto-chave, que a gente tem melhorado e evoluído muito. E acho que tem já pegando o gancho aqui, a gente falou um pouco, né, de B2F aí, ou B2A, sei lá, porque eu sou agricultor, e tem uma coisa que o Antônio Carlos estava falando da experiência desse cara de compra, né, e é isso, no final das contas ele é o consumidor, se a gente for pensar, né, como indústria, como varejo, do ponto de vista da nossa cadeia do agro, ele é um consumidor, mas esse cara é um cara que vai comprar ali, às vezes, milhões de reais, e vai colocar embaixo da terra, né, em semente ou em algum produto desse tipo. Não é um... A céu aberto. Exato, não é uma compra... Num país tropical. Então, isso é uma coisa muito louca, porque e assim, respondendo a pergunta, assim, para mim a principal divergência do bem de consumo é essa, porque assim, ele é um consumidor de fato, mas a relação que ele tem com a compra, ela gera muito mais risco do que qualquer paralelo que eu possa pensar no universo do bem de consumo, né? Você vai comprar você vai comprar um apartamento, você vai comprar uma casa, né, assim, você vai comprar um imóvel que seria algo, vamos dizer, comparável. O imóvel é um bem que ele está muito menos sujeito a risco do que uma plantação, né? Então, eu acho que tem esse componente aí, é muito importante que a gente que trabalha, né, do lado de cá, né, desenvolvendo produto, serviço ou comunicando, que a gente olhe com grande respeito e com grande empatia e atenção, né, na hora de criar a relação com esse consumidor, porque ele é de fato um cara diferenciado, né? Enterrar dinheiro, né, para esperar que volte, não é uma relação que eu, pelo menos, não consigo ver nenhum paralelo com algum bem de consumo nesse sentido. E aí o que nos leva um pouco à comunicação, né? Como é que a gente pode... o que a gente estabelece de diferença? E eu acho sim, Camila, eu concordo com você que, apesar de falar de produtividade, falar de temas racionais sejam importantes, cada vez mais a gente precisa, como marca, estabelecer essa relação de confiança e parceria, né? Então, aí que vem um pouco o tom emocional que pode se dar na comunicação e precisa se dar na relação. Então, é preciso, na minha visão, que o agricultor reconheça essa mensagem em qualquer que seja a mídia, qualquer que seja o ponto de contato, mas que ele veja verdade nisso.
né? Que aí seja verdadeira. Que exatamente, que aí traz, aí esse ciclo se fecha, né? Porque a gente sabe que comunicação, a gente, né? Em comunicação a gente pode falar muita coisa, mas o que vai ter aderência, de fato, na minha opinião, é o que conecta com a vida, com o coração e com o lado racional do agricultor, no caso, né? Perfeito, Então, a combinação da razão e emoção, perfeito, Rodolfo, seu ponto. E realmente eu acho que confiança no agronegócio, não vou falar que é mais, mas pelo menos eu acho que é um dos setores que é fundamental, primordial a gente colocar isso como centro das relações, né? A gente até brinca que no agronegócio, não sei se já ouviu essa, Rodolfo, negócios e amigos fazem parte, né? Porque é isso, o agronegócio é isso. Quantos anos de amizade, né? Rodolfo agora, mais recente, mas também tenho certeza que vai ser duradouro, né? Então, acho que é isso, né? Eu tive uma experiência de ser júri de uma amostra da Associação Brasileira de Marketing Rural, e o que me chamou a atenção, olhando todas aquelas peças, é que as mensagens eram muito parecidas. Então, eu fiquei me colocando no lugar do agricultor, mas, cara, todo mundo fala a mesma coisa. Então, por acaso, aquele ano era uma época de Copa do Mundo, então todos os comerciais tinham a narração de jogo, e a outra palavra, todo mundo fala em produtividade. Ou seja, esses caras sabem que produtividade é chave, não precisa nem lembrar ele disso. Ele talvez queira outras coisas, ele está muito preocupado hoje em dia, por exemplo, com a comercialização, ou seja, ele produzir, ele precisa vender bem, no momento certo, que o dólar esteja no ponto que ele precisa. Mas tem uma coisa viciada, né? Que aí é a coisa do agrônomo, vou chamar assim, e que às vezes as agências pegam no mesmo caminho sempre. Mas é uma coisa para prestar atenção, que é no conteúdo, prestar atenção que informação que você está levando, se é isso que ele quer ouvir, ou se não é muito repetitivo. Falar que vai melhorar a produtividade, todo mundo fala isso, é impressionante. Qualquer produtinho vai melhorar a produtividade. Isso ele já sabe, né? E ele quer prova e por aí vai. Mas é só um comentário que eu achei super pertinente, super pertinente, e assim, claro, tem mudado muito, né, a gente tem visto evoluções enormes na comunicação do agro, mas ainda é muito comum a gente estar folheando uma revista e um logo, né, de um anúncio acabar podendo ser substituído por qualquer outro da concorrência direta do mesmo segmento, né, isso vale para assinatura de spot, de jingle, de comercial e assim por diante. Exatamente. Então, acho que a gente pode, inclusive, fechar com essa reflexão, né, vamos voltar aos conteúdos que estão sendo criados e comunicados no nosso agro. Bom, excelente. Rodolfo AC, que prazer ter vocês aqui, de verdade, sempre uma aula, esse bate-papo com vocês. Então, queria, para a gente encerrar, que vocês colocassem as palavras finais, por favor. Bom, eu só faria um resumo para dizer o seguinte: o mercado agro é muito representativo no Brasil, tem muita escola, tem muito por fazer, às vezes eu acho um pouco ainda muita coisa amadora. O marketing pode crescer, pode fazer muita coisa, talvez não só pelo mercado agro, mas pelo Brasil como um todo, mas tem muito espaço. E, assim, aquela sensação que eu já fiz tudo, esqueça, ainda tem muito por fazer e muito por construir. Então, dá-lhe marketing, eu acho que esse é o recado para o mercado agrícola. Perfeito, inclusive uma reflexão minha, assim, até um pouco pessoal, né, conhecendo esse mercado, a gente olha assim, o quanto esse segmento é importante para o país economicamente e o quanto pouco se sabe dele, né, o quanto existe aí uma oportunidade como marketing do próprio segmento da gente mostrar para o consumidor comum, para o cara que compra o tomate lá e que não entende, né, o que é um defensivo e por que é necessário, por que não é, a gente mostrar o que é de fato, né, porque existe fora desse mercado, existe muito mito, né, a respeito do que é o agro, do que é o agricultor, etc. Então, acho que tem uma oportunidade até como segmento mesmo da gente reforçar a importância, da gente discutir alguns temas que enfim, uma área apaixonante, e quando
eu explico agora para meus amigos, ex-colegas, né, colegas de profissão e tal, é muito engraçado entender a percepção rasa que se tem sobre esse mercado, né? Então eu fecharia com isso aí. Maravilha, Rodolfo. Inclusive, acho que isso que você colocou é um fechamento perfeito. A gente tem que unir o diálogo da cadeia, temos que aumentar a nossa voz e comunicar a cadeia de ponta a ponta, né? Eu duvido que você sabia que você era do agronegócio quando era Cacau Show, né? Muita gente acaba não conectando de forma direta, e isso é muito improvável, né? Ninguém chega numa loja da Cacau Show fazendo todo o retroativo de que aquilo lá teve um trabalho gigantesco no campo, né? Exatamente. Então, acho que fica aí como uma tarefa nossa, né, partindo desse podcast, para a gente juntos aumentar essa voz. Esse foi o nosso episódio de hoje do Biocast, o podcast da Biomarketing. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei a participação da Sei do Rodolfo, é sempre muito bom estar com vocês. E obrigada a vocês também, ouvintes, que estiveram conosco até aqui. Bom, este episódio, vale lembrar que teve a produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do nosso time de comunicação da Biomarketing, que é a agência do agronegócio. Sigam a gente em todas as plataformas digitais para não perderem nenhum episódio. Terminamos por aqui nosso podcast da Bio e esperamos vocês no próximo. AC, Rodolfo, prazer e muito obrigada. Da mesma forma. Foi meu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio.